Jesus é o Messias, as profecias cumpridas. Desde os tempos antigos, os profetas anunciaram a vinda do Messias, aquele que traria salvação ao mundo. Mas como podemos ter certeza de que Jesus é realmente o Messias prometido? Neste vídeo, vamos analisar as profecias do Antigo Testamento e como elas se cumpriram perfeitamente na vida de Jesus, confirmando que ele é o Salvador esperado por Israel e por toda a humanidade. Jesus é o Messias, as profecias cumpridas. A vinda do Messias foi profetizada em diversos livros do Antigo Testamento. Os judeus esperavam um libertador enviado por Deus, e os sinais para reconhecê-lo foram dados pelos próprios profetas. Vamos examinar algumas dessas profecias e como elas se cumpriram em Jesus Cristo. 1. O Messias seria descendente de Abraão, Judá e Davi. Profecia. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 12 ao 13. Quando teus dias se cumprirem e repousares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Cumprimento. Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. O Messias nasceria de uma virgem. Profecia. Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Cumprimento. Mateus, capítulo 1, versículo do 22 ao 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 3. O local de nascimento do Messias seria Belém. Profecia. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cumprimento. Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 4. O Messias seria precedido por um mensageiro. Profecia. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Cumprimento. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 5. O Messias faria milagres. Profecia. Isaías capítulo 35, versículo do 5 ao 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Cumprimento. Mateus capítulo 11, versículo do 4 ao 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. 6. O Messias entraria triunfalmente em Jerusalém montado em um jumentinho. Profecia. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador,
pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Cumprimento. Mateus capítulo 21, versículos do 1 ao 7. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. 7. O Messias seria traído por um amigo por 30 moedas de prata. Profecia. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Zacarias capítulo 11, versículo do 12 ao 13. E eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: Arroja-o ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Cumprimento. Mateus capítulo 26, versículos do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. 8. O Messias seria rejeitado e sofreria. Profecia. Isaías capítulo 53, versículos do 3 ao 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento. Mateus capítulo 27, versículos do 22 ao 31. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. 9. O Messias morreria pelos pecados da humanidade. Profecia. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento. João capítulo 19, versículos do 16 ao 30. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. 10. O Messias ressuscitaria. Profecia. Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Cumprimento. Lucas capítulo 24, versículo do 5 ao 7. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores,
e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. As profecias sobre o Messias foram cumpridas de maneira perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Desde seu nascimento, sua missão, milagres, morte e ressurreição, tudo estava predito nas Escrituras. Não há dúvida, Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Se este conteúdo fortaleceu sua fé, compartilhe e deixe seu comentário. Que a palavra de Deus continue iluminando o seu caminho. Bênção final. Que o Senhor abençoe e proteja a todos que buscam a verdade e a salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo ilumine seus corações e fortaleça sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, paz e bem.